Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Doce da Mari. Conforme prometido, hoje eu trouxe para vocês o vídeo onde eu vou falar um pouquinho mais sobre massa, recheio, estruturação, ganache e tudo mais do bolo anterior. Quem não assistiu, eu postei aqui no vídeo anterior, né? É o vídeo do bolo de aniversário da minha filha, que foi um bolo de pasta americana de 3 andares. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre recheio, estruturação e tudo mais, tá? Bom, os dois bolos de cima foram bolos com o mesmo sabor de recheio e a mesma massa. Então, não precisei fazer muita separação. Para fazer um bolo de 15 e um bolo de 20, o que eu fiz? Eu peguei a minha massa de 8 ovos, que tá aqui no canal, inclusive, e eu bati, né, a minha massa de 8 ovos, sabor chocolate, e dividi a massa em 4. Duas formas de 15 e duas formas de 20. Na forma de 15, eu coloquei 450 gramas em cada forma. E na forma de 20, eu coloquei mais ou menos 650 gramas em cada forma. Então, uma massa de 30 para um bolo que seria, né, um bolo de 35 fatias, me rendeu dois bolos. Um de 15 centímetros e um de 20 centímetros de diâmetro. Todos os dois por mais ou menos uns 11, 12 de altura, tá bom? Falando agora de recheio, para montar aí esses dois bolos, eu utilizei 3 receitas do recheio de creme de morango, que é esse rosinha que vocês estão vendo, que tem receita aqui no canal. E utilizei 3 receitas do recheio, melhor dizendo, 2 receitas do recheio de chocolate. Por que eu usei um pouquinho menos de chocolate? A minha lógica é o seguinte: a massa já é de chocolate, né? Então, eu dei preferência a ter mais o recheio de morango. Então, eu coloquei nesses dois primeiros bolos que eu vou mostrar aqui para vocês, eu coloquei 2 camadas do creme de morango e uma camada, que foi a camada do meio, do recheio de chocolate, ok? Então, gente, é muito simples, né? Se você tem aí duas massas de 15, dois bolos de 15 ou dois bolos de 20, e é tudo o mesmo sabor, a gente bate tudo de uma vez, coloca para assar tudo de uma vez. Quem acompanha os vlogs lá do canal Cantinho da Mari, me viram, né? Tipo, meu forno já estava cheio, eu deixava a minha massa na geladeira, já dentro da forma mesmo, e enquanto eu tava assando a outra lá, e depois eu tirava, não sola, não estraga, é muito tranquilo de fazer. Eu fiz todos os preparativos do aniversário da Camille lá no canal Cantinho da Mari. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Gente, outra coisa que é importante falar para vocês. Esse bolo eu montei 2 dias antes da festa. Eu montei esse bolo na sexta-feira e a festa foi no domingo. Sendo assim, eu resolvi utilizar uma calda de água com açúcar, porque ela é uma calda básica e tem menos risco de estragar. Quem já acompanha o canal há muito tempo já sabe que eu costumo usar a calda de água com leite condensado. Ela é mais prática, é só você usar água filtrada, não precisa ferver. Eu gosto bastante pela praticidade. Porém, como era um bolo que ele seria montado muito antes do dia da festa e ele seria também confeitado um dia antes da festa, eu preferi utilizar uma calda mais neutra que me passou um pouco mais de segurança. Eu sempre utilizo a calda de água com leite condensado e eu nunca tive problema com essa calda, nunca aconteceu de azedar. Mas como o bolo ia ficar exposto, fora da geladeira por muito tempo, eu preferi não arriscar. Na calda de água com açúcar, eu utilizo 100 gramas de açúcar, pode ser o refinado ou pode ser o cristal, e utilizo 500 ml de água. Misturo tudo numa panela, levo para ferver. Após ferver, eu desligo, espero 3 minutos e apago o fogo. Se você quiser, você pode saborizar essa calda também. Eu prefiro usar ela o mais neutra possível, mas enquanto quente, você pode colocar raspa de limão, raspa de laranja, casca de maçã. Você pode utilizar também cravo, canela e abafar e deixar lá até esfriar. Ou você pode também colocar essência. Se você for colocar essência, você vai esperar ela esfriar completamente e depois você acrescenta a essência aí a sua calda e pode usar. Como eu disse, eu prefiro usar a calda neutra, tá? Gente, após montar o meu bolo, essa dica também é muito importante, que é de embalar o bolo muito bem para que ele não perca a umidade para a geladeira. Então, às vezes o bolo fica duro, fica ressecado porque não está bem embalado e ele perde umidade para a geladeira. E, gente, olha o tanto que esse bolo pesou. Hoje em dia, né, o que acontece é que os bolos mais altos, eles têm camadas de bolos
mais altos, então não faz sentido a camada de recheio continuar igual. Pensa comigo, imagina um bolo com uma camada de bolo bem grossa, né? E um recheio bem fininho, e acabar ficando desproporcional. Então, como hoje em dia os bolos estão mais altos, eles acabam rendendo bem mais em fatias, né, no total, porque vai mais recheio e mais massa também para que ele fique mais alto, né? Então, por isso vocês vão ver a diferença. Antigamente, um bolo feito numa forma de 15 centímetros pesava 1,5 kg. E hoje em dia não, hoje em dia ele pesa bem mais porque vai bem mais recheio e bem mais massa por conta da altura, né? Que tá na moda o bolo mais alto, ele é mais bonito mesmo. Antigamente, bolo de 8 centímetros de altura era super aceitável. Hoje em dia ninguém quer mais, não é verdade? É muito difícil a gente ver bolo de 8 centímetros, o pessoal pedindo, né? Aqui, por exemplo, ninguém pede. Tô montando aí a minha última camada. Vocês vão reparar que todos os bolos deram bem mais do que o normal. Por exemplo, esse bolo de 20 centímetros de diâmetro, ele daria uma média de 2,5 kg, né? 2,5 kg seria o normal, o natural. Mas como ele tem mais recheio e a camada de bolo está mais grossa, consequentemente a gente usa mais calda, né? Porque para molhar uma camada mais grossa de bolo, a gente acaba usando mais calda. Ele ficou mais pesado aí, com mais ou menos 3,250 kg por aí, porque a forma também pesa. Vamos para a massa branca, pessoal? Esse é um bolo de 25 centímetros de diâmetro e eu usei a forma de 10 de altura. Também dividi a massa em duas, tá? A massa não foi assada toda de uma vez. Eu dividi a minha massa em duas. A receita dessa massa tá aqui no canal. Aliás, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Não se esqueça também de participar do nosso Instagram, que é @mundodocedamari. Quem tá no Instagram já tá vendo a preparação, os spoilerzinhos da preparação desse bolo já há muito tempo. Então vai lá no Instagram, @mundodocedamari. Então, recapitulando, para fazer esse bolo grandão, eu utilizei a massa de 35 centímetros de 35 fatias e ela é uma massa de 8 ovos. Dividi a massa, né? Coloquei metade da massa em cada forma e coloquei para assar. Eu estou utilizando o recheio de doce de leite, porque eu quis fazer um bolo com um recheio um pouco mais clássico, né? Massa branca, doce de leite é muito clássico. Vamos de quantidade de recheio. Para esse bolo, eu peguei 2 latas de 1 kg de leite condensado cada, levei para assar por 85 minutos. Para assar não, gente, para cozinhar, né? Na panela de pressão por 85 minutos. E me deu esse resultado. Não misturei com nada, não misturei com doce de leite, não misturei com creme de leite, não misturei com nada, tá bom? Só botei no meu bolo e viu quanto que pesou? 4 kg e pouco, né? Rendeu bastante. Tá aí os meus bolinhos embalados, prontos para ir para a geladeira. Depois dos meus bolos terem descansado na geladeira por mais ou menos 24 horas, a gente vai começar a parte da decoração. E a gente começa com a blindagem feita com a ganache. Para esse bolo, que é um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 11, 12 de altura, eu utilizei 1 kg de cobertura fracionada meia amarga e 200 gramas de creme de leite. Ou seja, 2 receitas de ganache para cobrir esse bolo. Como era o bolo que ia sustentar, né, o principal, e era um bolo bem pesado, eu fiz uma camada um pouco mais grossinha de ganache, tá? Então, foi 1 kg de cobertura fracionada e 200 gramas de creme de leite. No segundo bolo, que é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura, eu utilizei 700 gramas de cobertura fracionada meia amarga e 120 gramas de creme de leite. Também fiz uma cobertura bem grossinha, ficou ótimo. No nosso terceiro bolo, que é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 11 ou 12 mais ou menos de altura, eu utilizei 300 gramas de cobertura fracionada meia amarga e 80 gramas de creme de leite. Para fazer a ganache, a gente derrete o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos e depois acrescenta o creme de leite em temperatura ambiente. Para a gente ganachear o bolo, ele pode estar gelado, não tem problema. Mas para colocar a pasta americana, a gente precisa esperar o nosso bolo entrar em temperatura ambiente. Agora, gente, depois que a gente já ganacheou e já cobriu o nosso bolo com pasta, isso aí eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, né, cobrindo o bolo, a gente vem com a parte da estruturação. Eu me sinto muito mais segura em fazer hoje, né, em fazer a estruturação com banquinho e caninho. Eu gosto de utilizar essas duas ferramentas, tá? Porque dá mais estabilidade para o meu bolo, eu fico bem mais segura.
Vocês estão reparando aí que eu estou utilizando o cake board para colocar o meu bolo. O ideal, pessoal, é que seja aquela tábua de madeira, que ela é mais grossinha, aquela que tem um pezinho, ou um cake board mais grossinho. Infelizmente, eu não tinha aqui em casa, por isso que eu estou utilizando esse cake board mais fininho, mas eu indico a vocês que o utilizem, é para ficar mais seguro mesmo. Esse daí suportou super bem o peso do bolo, deu super certo, mas por segurança eu preferiria ter utilizado uma tábua mais grossinha. Então, o que que eu fiz? Marquei o local onde eu teria que colocar os meus caninhos com o próprio banquinho. Depois, eu começo a colocar. Esse caninho do meio é um pega-balão, daquele mais grosso. Se eu colocar o caninho que é próprio para bolo aí, não vai passar o meu banquinho. Então, eu peguei esse caninho mais fininho e coloquei no meio. Esse caninho do meio, gente, ele é muito importante para unir os bolos, para evitar que o bolo corra de um lado para o outro. Então, é muito importante colocar esse caninho no meio. E agora eu venho com os meus caninhos próprios para sustentação de bolo, que ele é mais grossinho. Eu gosto bastante desses caninhos também. E o caninho, né, o pezinho do banquinho cabe perfeitamente dentro desses caninhos. Então acaba sendo uma ótima combinação. Quando a gente vai colocar esses caninhos dentro do bolo, é legal que a gente coloque ele girando, tá? Para evitar de rachar o nosso bolo, de forçar. Então, a gente vai girando o caninho, tá? E coloca. Se você quiser também medir pelo lado de fora do bolo e cortar, para não precisar depois tirar e colocar, você pode, tá bom? Aí fica à vontade. Eu fui colocando caninho por caninho, eu vou medindo, né, a altura e vou cortando com bastante cuidado. Depois que todos os caninhos estão no lugar, prontinho, já posso colocar meu banquinho e o meu bolo fica super, ultra, mega seguro. Gente, caninho para sustentação de bolo, banquinho, são utensílios que vocês encontram em loja de confeitaria, tá bom? Então, vê loja de confeitaria na internet ou loja de confeitaria na sua cidade. É nesse tipo de loja que você encontra esse tipo de banquinho. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Passa também no nosso Instagram, que é @mundodocetamari. Bom, coloquei o caninho, coloquei o banquinho e agora eu vou colocar o último bolo, né? O meu terceiro e último bolo. Nesse aí não vai nenhum tipo de estrutura. Gente, como vocês viram também lá no começo, quando eu vou ganachear o meu bolo, eu coloco um disquinho de isopor com um furo no meio. É esse disquinho de isopor que vai possibilitar de eu conseguir levar o bolo para lá e para cá, tá bom? Tirar o bolo de um lugar e botar no outro. Como vocês viram no vídeo anterior, esse é o resultado final do bolo. Nesse vídeo de hoje a intenção era falar um pouco sobre massa, recheio, ganache, estruturação. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você não assistiu essa decoração, corre no vídeo anterior e assiste aqui no canal Mundo Doce da Mari. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!